Kardec, difundido por Chico Xavier e Divaldo Franco. Sintonize o programa A Caminho da Luz, na Rádio Cisal, todas as segundas e quintas, às 18h30. Boa noite, Davilson Anunciação, nosso companheiro aqui na operação do rádio e na mesa operadora. Agradecemos a todos pela paciência, pela caridade de estar nos ouvindo. Um abraço a todos. Mais uma vez, boa noite. Boa noite, Marialva, Davilson, ouvintes da Rádio Cisal, do programa A Caminho da Luz. Eu sou Jurandir Cirino. Estou aqui junto com a minha irmã Marialva para levar paz, conhecimento e iluminação para você. Bem, gente, queremos cumprimentar os nossos irmãos da Casa de Oração Bezerra de Menezes, de Salgadalha, e do Centro Espírita Jesus de Nazaré, de Juazeirinho. Com certeza estão sintonizados conosco e nós queremos abraçá-los daqui. Gostaríamos de lembrar de antemão que os ouvintes poderão enviar perguntas para o nosso programa através do e-mail celave.coité@hotmail.com, celave.coité@hotmail.com, ou então entre na página do Facebook do Centro Espírita Luz, Amor e Verdade, e envie suas perguntas que nós faremos o possível para respondê-las aqui no ar. Bem, gostaríamos de cumprimentar a todos os ouvintes e dizer que o nosso programa Caminho da Luz, ele permanecerá todas as segundas e quintas-feiras, às 18h30, aqui na Rádio Cisal AM de Conceição do Coité. E gostaríamos mais uma vez de agradecer ao espaço concedido o senhor Marcelo Araújo e Carlos Barros, que eles não mediram esforços para nos ajudarem a colocar esse programa no ar, no qual gostaríamos de levar a mensagem da doutrina espírita para os nossos irmãos, uma doutrina de fé, uma doutrina libertadora, e também de desconstruir muitas coisas que as pessoas pensam a respeito da doutrina, conceitos que não são verdadeiros. Agradecemos também ao nosso companheiro aqui ao lado, Davilson Anunciação, mais uma vez, que está substituindo o Genivaldo Silva e Edivaldo de Carvalho. Bom, vamos passar agora para um comentário do nosso irmão Jurandir. O objetivo do programa é proporcionar conhecimentos acerca dos ensinamentos contidos na doutrina espírita pelo codificador Allan Kardec no final do século XIX, como um tripé que se fundamenta em religião, filosofia e ciência. Religião é a parte moral, filosofia a parte que questiona e ciência a prova que faz a confirmação dessas indagações. Também buscar contribuir para amenizar o sofrimento causado pelas chamadas dores da alma, tais como depressão, fobias, pânico, solidão, sentimento de abandono. Com a doutrina, você tem explicação para cada um dessas patologias. Bem, o tema central do nosso programa hoje, vamos falar sobre Moisés, Cristo e o Espiritismo, mas vamos intercalar com algumas perguntas enviadas por internautas através do Facebook e também do e-mail. Começando a rememorar um pouco sobre o que falamos sobre Moisés, então, temos que entender que há duas partes distintas na lei mosaica, a lei que foi criada por Moisés. A lei de Deus, que foi enviada a Moisés no Monte Sinai, e a lei civil, uma lei disciplinar que foi estabelecida pelo próprio Moisés, que era para conduzir o povo até a Terra Prometida. A lei de Deus, que foi promulgada no Monte Sinai por Moisés, foi passada para ele, é uma lei invariável. Ela é uma lei que permanece para todo o sempre. As leis mosaicas são leis variáveis, assim como temos a nossa Constituição Federal. Damos um exemplo. São leis que foram
foram criadas para ordenar a nossa sociedade brasileira. Mas do período em que ela foi criada até os dias de hoje, muitas coisas já foram modificadas, porque as leis vão se adaptando ao homem no seu tempo. Então Moisés teve que criar leis para adaptar o homem no seu tempo, para conduzir aquele povo, para ordenar aquele povo a chegar bem na terra prometida. Mas as leis de Deus, elas são imutáveis, invariáveis e eternas. Todos nós conhecemos as leis de Deus que foram enviadas por ele através de Moisés, que são os 10 mandamentos. Todos nós conhecemos, todas elas são importantes. E esta é a lei de todos os tempos e de todos os países e tem por si um caráter divino. Então, precisamos atentar para essas leis, que elas são bastante profundas e elas nos levam à reflexão e a uma conduta social e moral, uma conduta cristã perante os nossos irmãos. É preciso saber o seguinte: as leis de Deus foram os 10 mandamentos ditados por Deus a Moisés no Monte Sinai, e essas é que são consideradas as leis de Deus. As leis civis, dita aqui por Marialva, foram leis promulgadas por Moisés, mas ele não disse isso em seu nome. Ele disse isso em nome de Deus, porque todo o povo hebreu, pouquíssimos desse povo não eram pagãos. Eles se viam na servidão do Egito, eles seguiam o que era determinado pelo rei Seti, que foi no período que Moisés nasceu. Depois disso, com a morte do rei Seti, Moisés enfrentou o faraó Ramsés, que foi criado junto com ele como irmão. E nesse paganismo, aquele povo era politeísta. O que é ser politeísta? São pessoas que acreditam em vários deuses, né? Por isso, quando Deus ditou os 10 mandamentos, o primeiro mandamento que ele diz é proibindo a adoração de deuses e que você deve adorar simplesmente a ele, que é o próprio Deus. Só para vocês terem uma ideia, para cada Deus, tinha Deus para a agricultura, tinha Deus para o sexo, tinha Deus para o trovão, tinha vários deuses. O próprio faraó era considerado um Deus vivo. Ele se autonomeava o escolhido de Pitá e o Horus vivo na terra. Então ele se comparava aos deuses. O que é que Moisés fez para essa libertação? O faraó, com seu poderio, impediu que o povo hebreu fosse libertado. Para isso, Deus criou 10 pragas no Egito. A primeira e mais temível foi quando transformou toda a água do Egito em sangue. O Nilo ficou em sangue, a água que existia na casa dos egípcios se transformava em sangue. Dentre tantas outras pragas, praga da mosca, praga do gafanhoto, praga da morte dos animais e por aí foi. Então foi mostrado aos egípcios um Deus tirano. Mas por que tinha essa necessidade do Deus tirano? Porque eles cultuavam vários deuses e Deus precisava mostrar para ele que aqueles deuses que ele cultuavam não tinham poder nenhum. O próprio faraó não tinha poder nenhum. Então foi se inserindo as pragas para atemorizar o próprio faraó, né? E para mostrar aos hebreus, que também eram pagãos, que aqueles deuses eles não existiam e que era pura ilusão. Nisso se formou, né? As pragas para a libertação. Depois Moisés teve que conduzir todo esse povo que ainda tinha resquício de acreditar em quem? Naqueles deuses pagãos. Para mostrar a supremacia do Deus verdadeiro, que veio essas pragas, Moisés teve que impor lei civil, dizendo aos hebreus que ali seria lei ditadas por Deus. Essas leis é que são mutáveis, como Marialva falou. Os 10 mandamentos são imutáveis porque são leis divinas. Jesus não mudou nenhum deles e nunca será mudado. São leis verdadeiramente de Deus e leis divinas não têm mutação. Bem, vamos ler aqui a primeira pergunta de uma internauta, né? Vamos ver. Ela diz assim: me
identifico muito com a doutrina espírita, com o espiritismo. Para ver ou falar com os desencarnados, já se nasce com o dom ou tem que estudar para desenvolver esse dom? Bom, a nossa amiga é Ângela. Uma pergunta de Ângela. Bom, Ângela, quando a pessoa nasce, ela traz o dom da mediunidade. Segundo Kardec, todos nós somos médios, em maior ou em menor volume. Mas essa sua pergunta específica é para as pessoas que têm mediunidade desenvolvida. E isso não se consegue com estudo. O que se consegue com estudo é domar a mediunidade, é entender a mediunidade e é poder controlar essa mediunidade. Através do estudo, você tem uma mediunidade educada, onde você pode se sintonizar com espíritos bons, a depender da sua vibração, dos seus pensamentos e, sobretudo, do núcleo da sua alma, que são os sentimentos. O estudo serve para você educar. Agora, o dom da mediunidade, ela nasce com você, independente de você ser católico, umbandista, espírita ou pertencer a qualquer religião. Mas a gente sabe, né, Jurandir, que existem médiuns em todas as religiões. Eles são entendidos de várias formas, mas a comunicação existe entre o mundo espiritual e o mundo material encarnado em todas as religiões. Não é privilégio da doutrina espírita de forma alguma. Existe e sempre existiu e sempre existirá a comunicação entre o mundo material e o mundo espiritual. Bem, falamos de Moisés e agora vamos falar um pouco sobre Jesus Cristo. Né? Jesus Cristo, ele não veio destruir as leis que Moisés promulgou e muito menos as leis de Deus. O que quer dizer? Ele não veio jamais desfazer a lei de Deus. Ele veio cumpri-la, ou seja, desenvolvê-la, dar-lhe o seu verdadeiro sentido e apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens. Por exemplo, na época que Moisés estava aqui na Terra, há 2.300 anos antes de Cristo, a humanidade era mais rudimentar no entendimento das coisas. Então, eram necessárias aquelas leis mais duras, tanto de Moisés, como mais simples, colocadas por ele, mas inspiradas por Deus. Mas Jesus veio aprimorar essas leis, veio melhorar para que o homem tivesse um entendimento maior, uma vez que a humanidade já tinha avançado de modo a poder compreender muitas coisas que não foram entendidas, que foram ensinadas pelos profetas, por Moisés e pelos profetas que vieram depois dele. Então, nós podemos entender que as leis de Moisés, propriamente ditas, Jesus, pelo contrário, ele modificou profundamente no fundo e na forma, porque eram leis humanas, leis para o homem do seu tempo. Jesus combateu constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações, e não podia fazê-las passar por uma reforma mais radical do que reduzindo a essas palavras. Jesus disse, e ficou gravado entre nós, é o que nós devemos colocar em nossas vidas: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E ainda acrescentou: esta é toda a lei e os profetas. Bom, Jurandir, temos uma outra pergunta aqui para a gente responder, de Gabriela. Ela diz assim: é verdade que os espíritas conversam com os mortos? Olha só, Gabriela, os espíritas não conversam com os mortos, porque mortos, se fossem mortos, não poderiam conversar. Na verdade, não existe morte. Morte é só uma transformação, é como a semente. A semente precisa morrer para a planta poder nascer. E há apenas a morte do corpo físico. E a morte do corpo físico é como uma roupa que você troca diariamente. Você usa uma roupa hoje, amanhã você usa outra roupa. Então a gente tem uma encarnação hoje, daqui a pouco a gente deixa esse corpo e tem um novo corpo com uma nova encarnação. Então, o espírita não conversa com os mortos. Conversa com os vivos que já estão desencarnados e que estão em outra dimensão. Isso não quer dizer que são os espíritas, são os médiuns, né? Se for um médium na casa espírita, esse médium consegue conversar com o espírito que já está desencarnado, já deixou o corpo, já morreu, na linguagem popular,
né? Mas que o seu espírito, a sua essência está do outro lado, mandando mensagens, mandando recado, dizendo para a gente como é que deve se comportar com a lei divina, para que a gente possa evoluir. Então, primeiro lugar, não é o morto. Segundo, não é um dom específico do espírita. Eu sou espírita e não sou médium, então eu não consigo conversar com alguém que já partiu. Tem pessoas que não são espíritas e que são médios, não querem ver uma pessoa que já partiu para o outro lado, mas vê independentemente de ser espírita. Bem, é importante a gente salientar aqui a autoridade moral de Jesus. Certa vez vi num livro de Augusto Cury ele falar sobre o seguinte: como é que Jesus convidou, né, no caso, os apóstolos, eram pescadores, vamos ser pescadores de homens. E aquelas pessoas se sentiam tão energizadas pelaquela palavra, pelaquela presença luminosa de Jesus, que elas deixavam o que elas estavam fazendo e seguiam Jesus, simplesmente uma coisa fantástica. Então a gente vê aqui que a autoridade de Jesus decorria da sua natureza excepcional, a natureza excepcional do seu espírito e da sua natureza divina. Ele veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não está na terra, mas no reino dos céus. Ele veio ensinar-lhes o caminho que conduz até lá, até a vida verdadeira, que é a vida espiritual. Os meios de se reconciliarem com Deus, Jesus veio nos ensinar e veio advertir sobre a marcha das coisas futuras para o cumprimento dos destinos da humanidade. Mas ele não disse tudo, como Moisés. No seu tempo, Jesus, no seu tempo, que viveu entre nós durante 33 anos, ele não disse tudo. E sobre muitos pontos, ele limitou-se a lançar o germe de verdades, que ele mesmo declarou que não poderiam ser ensinadas nem compreendidas naquela época. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos claros, de maneira que para entender o sentido oculto de certas palavras, era preciso que novas ideias e novos conhecimentos viessem dar-nos a chave. Essas ideias não podiam surgir antes de um certo grau de amadurecimento da humanidade. Então a ciência deveria contribuir poderosamente para o aparecimento e o desenvolvimento dessas ideias. Então era preciso dar tempo à ciência para progredir. Então vamos entendendo a evolução da humanidade a caminho da luz, a caminho de Deus. Vou fazer mais uma pergunta aqui de um internauta, de Davi. Ele diz: vocês disseram no programa passado que Moisés recebeu instruções de Deus e que outros ensinamentos foi de autoridade do próprio Moisés para organizar o povo que ele conduzia. E o que Jesus disse sobre os ensinamentos de Moisés? Bom, na verdade, Davi, Jesus, ele não disse. Jesus, ele atuou, porque a lei de Moisés era a lei do talião, dente por dente e olho por olho. Se alguém roubava, cortava a mão. Se a mulher adulterava, era apedrejada. Então você deve já ter visto ou ouvido falar do episódio da mulher adúltera, em que os anciões vieram para saber o que é que Jesus achava. Ela ia ser apedrejada. E Jesus sabiamente olhou para os anciões e disse que lhe atire a primeira pedra aquele que estivesse em pecado. Uma pessoa que viveu 70, 80 anos, logicamente, por mais que ele seja hipócrita, ele pecou um bocado. E ninguém se atreveu a fazer isso. Então, o que é que Jesus fez? Jesus simplesmente burilou a lei, porque foram passados 2.300 anos necessários para educar o povo. No momento que o povo já estava espiritualmente mais evoluído, livre da selvageria, Jesus não precisou de tanto tempo. Jesus viveu 33 anos na terra, mas o seu messianismo foi apenas de 3 anos. E ele ensinou tudo em 3 anos, e nós já vamos para mais de 2.000 anos. E cada hora que passa, a ciência comprova a veracidade de todas as parábolas de Jesus, de todo o seu evangelho, né? Porque Jesus veio pregar o quê? A lei do amor. Então, tudo que Moisés inseriu para educar o povo, né, para mostrar o poder de Deus nesse povo, foi válido. Foi inclusive intuído pelo próprio Deus. Era necessário para acabar com a selvageria daquele povo. 2.300 anos depois, o povo precisava conhecer o amor. E Jesus, em 3 anos de messianismo, ele fez isso. Então, ele simplificou tudo o que foi dito para Moisés numa única lei.
Amai Deus de todo o coração, sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo. Nisso está a lei e o profeta. Se você amar, você não peca. Se você amar, você não burla o outro, você não maltrata o outro, você não comete nenhum pecado sobre a lei de Deus. Muito sabiamente Jesus ensinou isso em tão poucas palavras. Bom, então dissemos que falamos de 3 fases de esclarecimento, de indução da humanidade a caminho da evolução, a caminho da luz, que é o nosso Deus. Falamos de Moisés, de Jesus e vamos falar agora um pouco sobre o Espiritismo, que nós entendemos que é a terceira revelação que Jesus disse aos seus apóstolos no momento da despedida, após os 40 dias que ele conviveu, depois da ressurreição, como se diz, né? Como se diz na Bíblia. Então, ele disse assim: eu vou, mas enviarei um Consolador prometido. Então, vamos entender. Nós, espíritas, entendemos que o Consolador prometido é a doutrina espírita. Por quê? Vamos entender. O Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo material. Então, ele nos mostra incessantemente que aquilo que era visto como fantástico e maravilhoso, que era sem explicação para muitas religiões, nada mais é do que uma lei natural. A lei de reencarnação, a lei de mediunidade, nada de fenômeno incompreendido, nada de fantástico e maravilhoso, uma coisa simples, a relação entre o mundo material e o mundo espiritual. Então, nós vemos aqui que da mesma forma que Cristo disse, eu não venho destruir a lei, mas dar-lhes cumprimento, também o Espiritismo diz, eu não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe cumprimento. Ele nada ensina contrário ao ensinamento de Cristo, né? A doutrina espírita não ensina nada contrário à doutrina do Cristo, mas desenvolve, completa e explica em termos claros para todos o que foi foi dita por Jesus de uma forma alegórica. O Espiritismo vem cumprir, na época predita, o que o Cristo anunciou e preparar o cumprimento das coisas futuras. Ele é, portanto, obra do Cristo, que o preside, assim como preside ao que igualmente anunciou. A regeneração se opera e que prepara o reino de Deus sobre a terra. Então, minha gente, vamos desmistificar essas impressões que muitas pessoas têm acerca do Espiritismo. Como dissemos anteriormente no programa passado, não estamos aqui com o objetivo de converter ninguém à doutrina espírita, de forma alguma. Se você está feliz na sua religião, se você está feliz como católico, se você está feliz como evangélico, se você está feliz como bandista, se você está feliz na sua religião, seja ela qual for, lá você encontra Jesus, lá você encontra a paz, lá você exercita a caridade e o amor, é lá que você deve ficar. Nós estamos aqui apenas para esclarecer o que é o Espiritismo, que foi e é a terceira revelação que Jesus nos disse que enviaria à humanidade para melhor compreensão das coisas que ele disse, mas que ainda ficaram subentendidas, porque o homem na época não tinha condições de compreender. Mas, como dissemos, cada lição de acordo ao homem no seu tempo. Temos ainda aqui, Jurandir, uma pergunta de Rosinha. Ela diz assim: como o Espiritismo pode ajudar uma pessoa a sair da depressão? Olha, Rosinha, a depressão ela é uma patologia feita pela somatização. Ou seja, o espírito vai tendo várias encarnações, e se nós passamos por esse período da lei mosaica, nós tivemos que reprimir uma série de coisas. Tudo aquilo que a gente reprime fica no nosso inconsciente. É o que Jung chamou do nosso lado sombra. Então nós, por mais evoluídos que nós sejamos, nós temos por aí 90% do nosso lado sombrio e 10% de luz, né? Então, a depressão, ela vem do momento que você se distancia de você mesmo, do momento que você se distancia de Deus, do momento que você vive uma vida que não está de acordo com os seus sentimentos, com aquilo que verdadeiramente você quer. Então, o próprio Cristo nos disse o seguinte:
Todo aquele que é infiel à sua consciência contrai um débito impagável com si próprio. A depressão tem isso. Quando você está deprimido, eu não digo deprimido já no sentido patológico de você já estar prostrado no sofá ou de você já não ter mais ânimo nenhum para a vida. Mas todos nós nos deprimimos durante a vida. Então, nesse momento que você sente depressão, você pode mudar o seu foco mental. Chico, por exemplo, Chico Xavier, que foi o maior médico que já cruzou o mundo, por felicidade nossa, nasceu aqui no Brasil. Ele tinha dias de depressão. E aí Emmanuel, que era o seu guia espiritual, ele dizia: Chico, hoje não vamos trabalhar. Hoje você vai escolher um hospital, um orfanato e um asilo. Vá visitar. E Chico de manhã ia no hospital. E lá ele via de tudo, gente amputando perna, gente gritando com câncer, gente gritando com dores, com doenças crônicas, gente abandonada. Chico ia no orfanato e lá ele encontrava crianças tristes, crianças sem pai, crianças sem mãe, com maior sofrimento. Mais ainda quando ele ia no asilo, encontrava idosos totalmente abandonados, né? Pessoas que trabalharam sua vida toda, que cuidaram dos filhos e que depois de velhos os filhos o abandonaram. Então a dor profunda da solidão, a dor profunda do abandono. Quando Chico voltava para casa, às vezes ele voltava chorando, mas não chorando mais da depressão, chorando envergonhado porque tinha pensado em se deprimir. Então, quem não quer ir hoje no orfanato, se não tem na sua cidade, vê na televisão o pessoal que está na Síria, vê o pessoal que está sendo perseguido pelo Estado Islâmico. Nós, graças a Deus, estamos num país que não tem guerra, ninguém invade a nossa casa, ninguém toma o nosso dinheiro, ninguém toma a nossa família, né? Então, a depressão, você pode mudar o foco. E o Espiritismo ele vai te ensinar os métodos que você pode ver para amenizar muito essa patologia. Bem, gente, nós agradecemos realmente a audiência de todos, a paciência de todos. Gostaríamos de lembrar mais uma vez que vocês podem enviar perguntas para o e-mail celave.coité@hotmail.com e também para a página do Centro Espírita Luz, Amor e Verdade no Facebook. Bem, nós temos aqui um poema da gratidão que foi psicografado por Divaldo Franco, da professora Amélia Rodrigues. Espero que dê tempo, mas se não der a gente repete. Diz assim: muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo que me deste. Muito obrigado pelo que me dás. Obrigado pelo pão, pela vida, pelo ar, pela paz. Muito obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira que corre fagueira pelo céu de anil e se detém na terra verde, salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigada, Senhor, porque eu posso ver meu amor, mas, diante da minha visão, eu detecto cegos guiando na escuridão, que tropeçam na multidão, que choram na solidão. Por eles eu oro a ti e imploro comiseração, porque eu sei que depois desta lida, na outra vida, eles também enxergarão. Muito obrigado, Senhor, pelos ouvidos meus que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do almeiro, as lágrimas que vertem os olhos do mundo inteiro, ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça a cantar, a melodia dos imortais que se ouve uma vez e ninguém a esquece nunca mais, a voz melodiosa, canora, melancólica do boiadeiro e a dor que geme e que chora no coração do mundo inteiro. Pela minha alegria de ouvir, pelos surdos, eu quero te pedir, porque eu sei que depois desta dor, no teu reino de amor, voltarão a sentir. Obrigada pela minha voz, mas também pela sua voz, pela voz que canta, que ama, que ensina, que alfabetiza, que talteia uma canção, e que o teu nome profere com sentido e emoção. Diante da minha melodia, eu quero rogar pelos que sofrem de afasia. Eles não cantam de noite, eles não falam de dia. Oro por eles, porque eu sei que depois desta prova, na vida nova, eles cantarão.
bailarão. Obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que semeiam, que agasalham, mãos de ternura, que libertam da amargura, mãos que apertam mãos de caridade, de solidariedade, mãos dos adeuses que ficam feridas, que enxugam lágrimas e dores sofridas, pelas mãos de sinfonias, de poesias, de cirurgias, de psicografias, pelas mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor, pelas mãos no seio, que no seio embalam o corpo de um filho alheio, sem receio, e pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Obrigado, Senhor, porque me posso movimentar diante do meu corpo perfeito. Eu te quero rogar, porque eu vejo na terra aleijados, amputados, decepados, paralisados, que não se podem movimentar. Eu oro por eles, porque eu sei que depois dessa expiação, na outra reencarnação, eles também bailarão. Obrigado por fim pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante que esse lar seja uma mansão, se é uma favela, uma tapera, um ninho, um gravado de dor, um bangalô, uma casa de caminho, seja lá o que for, que dentro dele exista a figura do amor de mãe ou de pai, de mulher ou de marido, de filho ou de irmão, a presença de um amigo, a companhia de um cão, alguém que nos dê a mão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar, nem uma cama para me deitar, nem aí eu reclamarei. Pelo contrário, eu te direi: obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado porque eu creio em Ti. Obrigado pelo Teu amor. Obrigado, Senhor. Bom, nós queremos agradecer a paciência de todos, desejar a vocês uma boa noite com muita paz e muito carinho para todos vocês. Boa noite a todos. Quinta-feira nós estaremos aqui novamente com esse programa, apresentado por Bruno Silva e Karina também Silva. Muito obrigada, uma boa noite a todos, que Jesus ilumine a todos vocês. Muita paz, meus irmãos. Por Allan Kardec, difundido por Chico Xavier e Divaldo Franco. Sintonize o programa A Caminho da Luz, na Rádio Cisal, todas as segundas e quintas, às 18h30. Boa noite, Davilson Anunciação, nosso companheiro aqui na operação do rádio e na mesa operadora. Agradecemos a todos pela paciência, pela caridade de estar nos ouvindo. Um abraço a todos. Mais uma vez, boa noite. Boa noite, Marialva, Davilson, ouvintes da Rádio Cisal, do programa A Caminho da Luz. Eu sou Jurandir Cirino. Estou aqui junto com a minha irmã Marialva para levar paz, conhecimento e iluminação para você. Bem, gente, queremos cumprimentar os nossos irmãos da Casa de Oração Bezerra de Menezes, de Salgadalha, e do Centro Espírita Jesus de Nazaré, de Juazeirinho. Com certeza estão sintonizados conosco e nós queremos abraçá-los daqui. Gostaríamos